Um segundo aspecto importante da guerra ao terror que mina a nova ordem, como não poderia deixar de ser, é o crescente unilateralismo dos Estados Unidos no sistema internacional. Se a Primeira Guerra do Golfo é considerada por vários estudiosos como um exemplo de intervenção da ONU e de garantia do princípio de segurança coletiva, a intervenção norte-americana e britânica, deixar bem claro isso, no Iraque, em março de 2003, é o exemplo de como não se deve tratar um organismo multilateral garantidor da paz. Muito pelo contrário, né? Não sei se vocês sabem a história por detrás da atuação norte-americana dentro da ONU pré-invasão do Iraque, mas infelizmente é uma história muito triste, né? Os Estados Unidos, inicialmente, o governo Bush pensa fazer uma intervenção no Iraque sozinho, entra na ONU, pede, ou pelo menos começa a fazer uma negociação dentro da ONU, muito devido à pressão britânica, que considerava fundamental ter a legitimidade da ONU para realizar a intervenção no Iraque, deixando bem claro aqui que a discussão sobre causas da invasão do Iraque não está na pauta da aula, uma coisa não só muito complexa, mas que me parece que nós não temos condições ainda de ter clareza. Que evidentemente petróleo está envolvido, não há dúvida, que há questões não resolvidas da Guerra do Golfo, não há dúvida, mas tentar fazer aqui uma análise dos fatores da invasão, acho que é uma coisa que não nos cabe, sinceramente não nos cabe. O argumento norte-americano, como vocês sabem, era de que o Saddam Hussein dava espaço para bases do Al-Qaeda e, mais do que isso, teria armas de destruição em massa, biológicas, químicas, nucleares, escondidas ou em desenvolvimento. E que, portanto, seria uma ameaça à paz global e os Estados Unidos precisariam agir de maneira preventiva para impedir com que a sua segurança nacional fosse ameaçada. Bom, mas como é que se dá a história da relação dos Estados Unidos e Grã-Bretanha junto à ONU? Primeiro, aprova-se uma resolução, olha isso, aprova-se uma resolução no final de 2002, demandando ao Iraque, fazendo um requerimento ao Iraque, na verdade, que abrisse imediata, desimpedida, incondicional e irrestritamente as suas fronteiras para a inspeção de uma comissão de inspeção da ONU sobre armas de destruição em massa. O Iraque abre as suas fronteiras para essa comissão. Essa comissão trabalha no país por um pouco mais do que um mês e apresenta um relatório para o Conselho de Segurança em fevereiro de 2003, dizendo que não havia indícios quaisquer de armas de destruição em massa no Iraque. Em março, ou seja, logo depois da apresentação desse relatório, o governo norte-americano entra com um pedido no Conselho de Segurança dizendo que tinha provas cabais, objetivas, de que essas armas existiam, de que a comissão da ONU teria sido enganada deliberadamente pelo governo de Saddam Hussein e de que o mundo deveria intervir. Só que uma resolução nesse sentido não passa. A França se opõe, a França tem poder de veto, a Rússia também se opõe, mas não só os dois, outros países do Conselho de Segurança se opõem, e os Estados Unidos e a Grã-Bretanha invadem o Iraque unilateralmente em março de 2003, com danos gravíssimos, né, para a legitimidade da ONU, e que eu acho que ainda é difícil a gente ter clareza de como esses danos vão reverberar num médio e longo prazo. A gente está ainda a uma década só desse ocorrido, tá? E um outro aspecto importante de como a guerra ao terror mina essa nova ordem é a questão dos limites do poder norte-americano. Fica muito claro, né, tanto a intervenção no Afeganistão como a intervenção no Iraque, né, as consequências nefastas dessas duas intervenções, como elas acabam demonstrando as limitações do poderio global norte-americano, que no início da década de 90 era considerado incontestável. Bom, essas são as questões que eu queria levantar para vocês sobre o islamismo político e o jihadismo internacional. Agora eu vou falar algumas coisas, evidentemente não vou ter condições de aprofundar, sobre o último dos pontos que eu apresentei para vocês, que eu nem sei se vocês ainda se lembram, que é a questão do declínio econômico relativo dos Estados Unidos, sobretudo em comparação a economias emergentes. Quando a gente fala em declínio norte-americano, declínio relativo dos Estados Unidos, a gente pensa sobretudo no caso chinês, né, na ascensão
econômica da China, que é muito clara, muito perceptível nos anos 90, né, em diante, mas que já vinha, na verdade, em períodos anteriores. Vale a pena lembrar que, para muitos autores, esse declínio econômico norte-americano não significa de forma alguma o fim de um mundo unipolar, como eu disse lá no início da aula. Há autores neorrealistas, como é o caso do Brooks e do Wohlforth, que inclusive foram autores do nosso seminário passado, né, que defendem que, apesar da ascensão econômica de países emergentes, em particular da China, não dá ainda para caracterizar o sistema internacional como um sistema multipolar. Não seria possível, na visão desses autores, caracterizar ainda o sistema internacional como um sistema multipolar. Seria ainda eminentemente um sistema unipolar, mesmo que em transição para uma multipolaridade. Tá? E o argumento que eles colocam, um dos argumentos mais importantes que o Wohlforth e o Brooks apresentam, é exatamente a liderança norte-americana ainda muito clara do ponto de vista militar, do ponto de vista do chamado hard power, né? Então eu vou apresentar alguns dados para vocês da ascensão econômica chinesa, que de fato é muito salientada por vários estudiosos, e também alguns dados desse aspecto, né, do desequilíbrio militar que ainda existe entre Estados Unidos e o resto do mundo, e aí a gente pode tecer algumas considerações no final. Tá? O primeiro dado que eu gostaria de apresentar para vocês é uma comparação entre as taxas de crescimento do produto interno bruto chinês e norte-americano entre 1990 e 2013. Tá? Então, os Estados Unidos estão em vermelho e a China está em azul. Você pode perceber que a diferença das taxas de crescimento anual do produto desses dois países é muito, muito grande. Mas não podemos também esquecer que a China, por ter uma economia menor, evidentemente que crescimento tendo uma base menor, apresenta um crescimento percentual maior, né? Mas a diferença é uma diferença bastante expressiva. Você percebe que ao longo dos anos 90, no início dos anos 90, a China cresce a mais de 10% em vários anos. Vários anos. Na verdade, ela cresce a mais de 7% ao longo de todo esse período, menos ali bem no início dos anos 90, que ela cresceu em torno aí de 4%. Tá? Enquanto os Estados Unidos estão crescendo numa média aí de 2%, um pouco menos, aí tem a crise de 2008, 2009, em que você tem uma profunda recessão na economia norte-americana. Então há uma diferença de taxas de crescimento do produto muito visíveis, mesmo levando-se em consideração o que eu falei da China ser uma economia menor e, portanto, aumentos percentuais tendem a ser maiores em crescimentos de economias menores, né? Agora, a diferença nas taxas de crescimento torna-se muito clara do ponto de vista da aproximação econômica chinesa relativamente aos Estados Unidos, se nós comparamos, né, o PIB corrente dos Estados Unidos com o PIB corrente da China entre 1990 e 2013. Né? Então, PIB corrente, PIB de cada ano desses países, sem ser deflacionado, né, ao longo de 1990 a 2013. Percebam o que eu disse, lá no início dos anos 90, a economia norte-americana era 17 vezes maior que a economia chinesa, em PIB corrente. 17 vezes maior. Em um pouco mais de 2 décadas, hoje a economia norte-americana é 2 vezes maior que a economia chinesa. Então é, de fato, né, uma aproximação em termos relativos impressionante. Se você olha não para PIB corrente, mas para PIB em poder de paridade de compra, ou seja, em PPP, né, a situação é ainda mais evidente, né, porque em poder de paridade de compra, a economia norte-americana nos anos 90, de novo, relação Estados Unidos e China, né, ou seja, PIB norte-americano sobre PIB chinês em poder de paridade de compra. No início dos anos 90, a economia norte-americana era 5 vezes maior. Hoje, em poder de paridade de compra, elas estão praticamente no mesmo tamanho. São economias praticamente iguais do ponto de vista do seu tamanho. Sem analisar aqui complexidade da economia, não é essa a questão. É o tamanho absoluto dessas economias. Tá? Quando você olha para PIB per capita, você fala, bom, mas PIB per capita a diferença é brutal, né? Por causa da população chinesa. Sim, ela é brutal. Mas a tendência de queda também é impressionante.
ao longo desse período, mesmo em termos de PIB per capita. Ou seja, o PIB per capita é relação Estados Unidos e China, sempre relação Estados Unidos e China. Né? No início dos anos 90, como a gente falou lá no início da aula, os Estados Unidos com PIB per capita 75, 76 vezes maior que o PIB per capita chinês, então uma diferença abismal, e hoje essa diferença é em torno de 8 a 9 vezes, ou seja, os Estados Unidos têm um PIB per capita 8 a 9 vezes maior que o PIB per capita chinês. Quando você olha para gastos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, os Estados Unidos gastam proporcionalmente mais do seu PIB em P&D, bem mais. Mas da mesma forma, a China está chegando cada vez mais próximo dos Estados Unidos. Então, dá para a gente olhar, apesar de uma leve tendência de ascensão de gastos de pesquisa e desenvolvimento por parte dos Estados Unidos ao longo de 96 a 2012, né, em torno aí de 2,5% do PIB norte-americano gasto em P&D nesse período, dá para perceber que a China vem gradativamente aumentando a parcela do seu produto gasta em inovação tecnológica, em pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, e está cada vez mais chegando próxima à medida também norte-americana. Quando você olha para gastos de defesa, que é um dos pontos que os neorrealistas tanto salientam, né? Ou seja, há de fato um catch-up do ponto de vista econômico, há uma aproximação relativa do ponto de vista econômico China e Estados Unidos, mas do ponto de vista de gastos militares, de estrutura militar, a diferença ainda é muito grande. É grande, mas da mesma forma você vai encontrar uma queda da relação. Né? Da mesma forma que você encontra essa queda do ponto de vista econômico, você vai encontrar também a queda do ponto de vista de gastos de defesa. Então, gastos de defesa entre, relação Estados Unidos e China, entre 89 até 2013, lá no início dos anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90, essa relação era de 30, ou seja, os Estados Unidos gastavam 30 vezes mais com defesa do que a China no final dos anos 80 e início dos anos 90. A situação atual é uma situação muito diferente, né? Ou seja, os Estados Unidos continuam gastando mais, mas numa proporção muito menor. O que os neorrealistas argumentam é que, apesar dessa diferença do ponto de vista de queda da relação de gastos Estados Unidos e China em defesa, a distinção ainda é muito grande, ainda é muito considerável e precisa ser levada em conta. E, de fato, é muito considerável. Tá? Se você compara gastos de defesa dos Estados Unidos com China ao longo desse período, do ponto de vista absoluto, gastos absolutos, de fato a diferença é muito, muito clara. Né? Ou seja, os Estados Unidos realizam uma ascensão nos seus gastos de defesa no início do século XXI, claramente capitaneados aí pelo processo pós-ataque da World Trade Center em 11 de setembro de 2001, né? Há um aumento substancial, como você pode perceber, dos gastos de defesa norte-americano. A China amplia seus gastos de defesa, mas ainda está num patamar muito inferior ao patamar de gastos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão gastando algo em torno de 600 bilhões de dólares ano com defesa, e a China está ultrapassando aí 150 milhões, chegando próximo à casa dos 200 milhões de dólares com gasto de defesa anual. É interessante quando você coloca e compara esses gastos, não só Estados Unidos e China, mas quando você coloca outros países, para a gente ver exatamente essa diferença do quanto os Estados Unidos investem com segurança nacional, em particularmente Forças Armadas. Eu coloquei aqui, trouxe um conjunto de países para vocês, para a gente fazer essa comparação. Né? Alguns países importantes dentro da comunidade internacional, alguns deles, inclusive hoje, com problemas muito sérios, como vocês sabem, com os Estados Unidos, que é o caso da Rússia. E chama a atenção exatamente essa enorme disparidade dos gastos de defesa dos Estados Unidos para com outros países. Então, China vem claramente em segundo lugar. Isso são gastos de dados de 2003, mas são gastos deflacionados, no caso com preços de 2001. Tá? Estados Unidos bem à frente, a China em segundo lugar, depois vem Rússia, França, Japão, Grã-Bretanha, Arábia Saudita, Índia, o Brasil, né, aparece aqui também, mas numa proporção muito reduzida. Se você for observar, se nós somarmos todos esses gastos de defesa de todos esses países que eu citei para vocês, não dá os gastos totais de defesa dos Estados Unidos.
Isso fica muito claro se eu colocar todos esses outros países que eu citei aqui num gráfico e comparar com os gastos de defesa dos Estados Unidos. Então fica muito evidente, ou seja, os demais aqui são todos aqueles países que apareceram no gráfico anterior e a evolução dos gastos de defesa norte-americanos ao longo dos anos 90 e as primeiras décadas do século XXI. Portanto, é esse tipo de consideração que leva alguns autores, como o Brooks e o Wohlforth, a dizer que é muito precipitado falar numa multipolaridade, que ainda existe uma disparidade, sobretudo do ponto de vista de hard power, muito grande entre Estados Unidos e demais países do mundo, inclusive a China. Bom, eu tenho 5 considerações finais para fazer, e a última consideração final é uma consideração distinta, né, pelo fato de ser essa a nossa última aula. Primeira consideração final que eu gostaria de fazer é, de uma forma ou de outra, eu não sei se ficou claro, né, eu tentei mostrar que a nova ordem mundial bushiniana, ela enfraquece-se ao longo dos anos 90 e ela se enfraquece devido a um conjunto muito complexo de questões, processos históricos. Eu destaquei aqui 3, mas de forma alguma esses 3 processos são os únicos possíveis, tá? Mas 3 que me parecem muito importantes, muito cruciais para a gente entender a dissolução dessa nova ordem mundial, o enfraquecimento dessa nova ordem mundial do início dos anos 90. Primeiro, a questão da incapacidade da comunidade internacional de conter conflitos, em particular conflitos étnicos, tá? Segunda questão, o fortalecimento do islamismo político, que coloca um desafio muito grande para esse projeto secular, liberal, individualista ocidental, coloca um desafio importante a esse projeto, sem colocar nenhum nem outro, e esse é um aspecto que a gente vai discutir no seminário de hoje, em juízos de valor, sem querer hierarquizar esses projetos do ponto de vista de valor. Mas são 2 projetos distintos do ponto de vista de organização política, de organização social. Tá? A questão do islamismo político e, sobretudo, o desafio criado pelo jihadismo internacional, metaforizado pelo 11 de setembro e hoje que tem uma questão premente no Oriente Médio, que é a questão do Estado Islâmico, que eu imagino que vocês devem estar acompanhando. Tá? E, por último, trouxe também a questão da ascensão das economias emergentes, em particular o caso da China, com os questionamentos de alguns neorrealistas de que a gente não pode dar saltos no sentido de concluir de maneira inequívoca certas multipolaridades no sistema, em razão ainda da supremacia norte-americana do ponto de vista de gastos de defesa. Tá? E essas são as 2 considerações, a terceira e a quarta, que eu gostaria de salientar. Ou seja, tomar cuidado que, apesar da ascensão dessas economias emergentes, os Estados Unidos ainda detêm um poderio militar muito grande, muito significativo. Não só um poderio militar muito significativo, mas toda a estrutura de influência cultural e ideológica que decorrem da sociedade norte-americana, passando por mídia, academia, inclusive. A gente não pode, de maneira alguma, subestimar a influência cultural e representações como sendo veias de poder, tá? E a questão até tecnológica, tem vários setores que os Estados Unidos ainda são líderes, setores cruciais para a economia do século XXI, como, por exemplo, tecnologias da informação. Não são, evidentemente, os únicos, mas tem nichos de excelência muito importantes dentro de setores de tecnologia da informação, tá? E um outro ponto, tomar cuidado porque a gente não citou outras questões que tornam isso ainda muito mais complexo, que é, por exemplo, a questão da hegemonia do dólar no sistema financeiro internacional e a dificuldade de pensar, por exemplo, uma outra moeda no curto, até no médio, longo prazo é mais difícil, mas até no médio prazo, uma nova moeda, uma nova reserva de valor capaz de substituir o dólar no sistema financeiro internacional e o enorme poder que isso dá para os Estados Unidos, tendo a sua moeda como a moeda mais importante do sistema internacional. Tá? E o fato dos Estados Unidos terem vários mecanismos de influenciar organismos multilaterais. Tanto organismos multilaterais em termos globais, mas, sobretudo, também organismos multilaterais de âmbitos regionais. Como eu disse, a última consideração é uma consideração que sai um pouco da aula, né?
é uma consideração que visa a gente fechar a discussão que nós estamos travando ao longo de meses juntos, né? Ou seja, discutimos o século XX inteiro com várias lacunas, certamente com várias limitações deste que vos fala, mas também limitações por falta de tempo, tá? Mas eu espero que, se apesar a gente não pode, de maneira alguma, usar a história, e acho que isso ficou bem claro nas nossas reflexões, para tentar encontrar algum elemento de previsão de como o sistema internacional vai evoluir num sentido X, Y, Z, eu espero que as nossas reflexões tenham contribuído pelo menos para solidificar, para amadurecer em vocês 3 coisas, né? Ou seja, internacionalistas, como eles devem se deparar, como eles devem se relacionar dentro do campo da história, em particular, o campo da história das relações internacionais. Primeira coisa que eu gostaria muito, né, eu não sei se eu consegui ao longo das aulas, é mostrar para vocês o quanto a gente tem que tomar cuidado para não naturalizar o presente. Ou seja, tentar sempre entender processos históricos, a gente está discutindo aqui questões contemporâneas, como questões históricas. Ou seja, nunca deixar de historicizar o presente. Naturalizar o presente, eu quero dizer aqui, olhar estruturas, processos, eventos como se fossem coisas que se mantêm e, portanto, naturais e que não são passíveis de modificação, não são passíveis do efeito do tempo. Tá? Eu acho que isso, ao longo das nossas discussões, eu tentei, na medida do possível, ressaltar. Um outro ponto que eu gostaria muito de amadurecer, de ter amadurecido junto com vocês, é a importância de a gente colocar processos e eventos dentro de uma perspectiva histórica. E os 2 parênteses aqui não são à toa. Colocar de verdade em perspectiva histórica. Então não é colocar de uma maneira superficial. Ou seja, você vai estudar um determinado aspecto das relações internacionais contemporâneas, a gente tem a mania de, vamos fazer uma primeira parte de contextualização histórica. É quase como se não importasse tanto, né? Ou seja, o que importa mesmo é o objeto que eu vou passar a estudar na 2ª, 3ª, 4ª sessões do meu trabalho. Ou seja, um dos pontos que eu imagino e espero ter deixado claro para vocês é que a contextualização é em si tão, em alguns casos, até mais importante para você poder compreender complexidades do sistema internacional contemporâneo. E quando eu digo de verdade, estou pensando também em contextualização em termos de curto, médio e longo prazos. Ou seja, aquela discussão que nós falamos, forças que vêm de longo prazo. Quando você analisa, por exemplo, uma crise da Ucrânia, quando você analisa o caso do Estado Islâmico, quando você analisa, por exemplo, problemas na América Latina, quando você analisa a questão do ebola na África, o que vem de longo prazo, o que vem de médio prazo, o que vem de curto prazo. Ou seja, contextualizar de verdade e contextualizar em momentos diferentes, em tempos históricos diferentes. E por último, eu espero ter consolidado em vocês, eu não sei se eu contribuí, se eu contribuí eu fico muito contente, para a gente tomar cuidado com o perigo de cientificismo em história. Ou seja, história, como toda ciência humana, é uma ciência em que a objetividade ela é impossível. Então, em todas as aulas eu tentei mostrar várias perspectivas, várias visões sobre um determinado processo, para você nunca esquecer, quando analisar um processo histórico, você tem que entender esse processo como sempre parcial, seja porque as evidências não são evidências completas, seja porque a própria construção do objeto, o recorte do objeto pelo historiador, é um recorte em si subjetivo e, portanto, passível de parcialidade.